Shalom, shalom, Rosas de Saron, igreja que será coroada por Jesus Cristo, o Rei está voltando, amém? Glórias a Deus por você que está aqui nessa madrugada, firme e forte, né? Amém? Glória a Deus. Para quem não sabe, eu estou participando do propósito do avivamento juntamente com o pessoal do Comando Águia, da apóstola Nicélia. Tem sido uma benção, 30 dias forte. Eu faço parte desse exército dos 300, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela vida da apóstola. Que mulher de força e garra, viu? Que mulher cheia do Espírito Santo mesmo. Glória a Deus. Se tivesse, acho que pelo menos uns 300 igual a ela, nossa, hoje já tinha os 300 verdadeiros, assim, com aquela unção toda poderosa, de verdade, de fato. Meu Deus do céu, eu creio que a gente já tinha alcançado pelo menos mais, sei lá, todos os estados do Brasil, vamos dizer assim, né? Porque ela trabalha com nações, né? Também. Muito lindo o trabalho dela, do apóstolo Ronaldo, em memória, né? Existe ainda um pequeno rebanho, um povo verdadeiro na face da terra, né? Eles são esse pequeno rebanho. Tem alguns ministérios que eu sigo há muitos anos, sabe? E é notório. É notório mesmo. Eles são. Então, aproveitando e já engatando a madrugada, porque a madrugada a fila é menor, né? Aqui é só para quem o Senhor realmente quer falar, né? Das coisas de Deus. Eu vou gravar alguns vídeos aqui, amados. É assim, ó. Imagine aí, já estamos no 17º dia, se eu não me engano, hoje, né? Da oração da madrugada. Meu Deus do céu. Glória a Deus, aleluia. Aí você já engata logo tudo, né? Ficar na dispensação do Senhor. E o Senhor tem falado bastante comigo nessas madrugadas, poderosamente. Olha, para você poder viver o sobrenatural, amados, de Deus mesmo, eu tenho muitas experiências que eu vou relatar, que eu tive, né? No decorrer da caminhada aqui com vocês. E tem alguns vídeos que eu vou estar gravando aqui, mas eu não vou deixar aqui, tá? Por muito tempo, porque para quem não sabe, eu já tive um outro Instagram, acho que dá até para procurar. Antigamente o nome do meu outro canal era Maravilhas de Deus, Ávila, que é meu sobrenome, né? Ávila, Maravilha de Deus. Eu tinha naquela época, acho que 1.500 e pouco inscritos, naquela época, né? Há uns 2 anos atrás. E eu fui hackeada. Eu tive o canal derrubado, né? Não tive mais acesso. Foi muito difícil, porque eu tava crescendo bastante ali, né? Aí eu até cogitei a possibilidade de entrar com uma ação, um processo jurídico, né, judicial, porque eu sou advogada, para quem não sabe também. Só que orando ao Senhor, né, amados, tudo a gente tem que fazer na guia de Deus. Tá vendo como que é? Nem sempre é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. E o Senhor não me permitiu, não autorizou. Eu queria, mas na confirmação do Senhor foi não. Por que não? Porque eu acho que naquela época eu tava tão assim, você fica... parece que se você não vigiar, você vira escravo até
de internet, você parece que você tem que estar sempre em evidência, você parece que tem que estar aparecendo aqui, senão, né? E não é assim. Quem vai trabalhar na obra de Deus, como é o que eu estou fazendo, não pode se prender a esse tipo de coisa, né? Porque se a gente não vigiar, tudo pode virar até uma escravidão, né? E o Senhor não nos chamou para a liberdade? Né? Tem tanta gente escrava de tanta coisa por aí, né? Escravo de vaidade, por exemplo, põe um cabelo, né? Aplique, que eu já usei aplique, menos de um mês, há muitos anos atrás, eu tenho até o aplique guardado. E aí você vê que é vaidade, que depois eu mesmo, por mim mesmo, o que eu pensei, credo, além do trabalho que dá, além da manutenção, além do gasto financeiro, você se torna escravo. Porque você vai começar a achar, nossa, eu não vou me sentir bonita nem atraente se eu não tiver com o meu cabelo. Aí quer dizer, você se torna escravo daquilo. E Deus criou a gente perfeito. Né? A gente que fica criando moda, fica caçando assunto. Como diz um amigo meu, chifre na cabeça de cavalo vai dar unicórnio no final, Deus me livre. O Senhor nos defenda, né? Então, assim, sabe, são coisas que o ser humano por si só, meu Deus, em vez de estar buscando a face de Deus e ser cheio do Espírito Santo, que é isso que nós temos que fazer, entender de fato o que é o amor de Deus e aprender a amar aos nossos, porque esse é o primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento é buscar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Você vê, é uma coisa tão simples e que se torna uma coisa tão difícil na prática, né? Meu Deus. É complicado, né, meus irmãos? Mas louvado seja Deus, né? Então, por essa razão, alguns vídeos eu não vou manter aqui. Vou manter lá no meu canal do YouTube, porque eu tô fazendo vídeos aqui e acabo postando lá. Amém? Orações poderosas também provavelmente vão ser feitas por lá, porque é um canal que eu sinto mais segurança, onde eu me sinto mais protegida e onde a mensagem vai chegar para aqueles que o Senhor realmente requer, né? Porque aqui, infelizmente, tem muito hater, né? Aqui a gente é bem perseguida aqui, né, no Instagram. Tem isso também. Amados, eu senti da parte de Deus de falar um pouquinho sobre pecado, né? Porque assim, hoje em dia, o que a gente escuta? Ai, todo mundo, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não é uma frase que você escuta? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, Deus não ama o pecador. Deus não ama você viver no pecado. Você vê como que as coisas são distorcidas. Isso não está na palavra de Deus. O que está na palavra de Deus é assim: sede santo como eu sou santo. Né? Sem santidade ninguém verá Deus. Peraí, sem santidade, viver em santidade é você, primeiro viver em santidade é você viver separado. Já começa por aí. Então você, na maioria das vezes, você vai estar se isolando e ficando separado para buscar a face de Deus, para poder se fortificar, você se fortificar, né, no espírito, para depois que você receber essa graça divina, você vir pro campo de batalha. Tem gente que tá fazendo tudo contrário. Porque eu digo para vocês, cada questionamento que certas pessoas fazem, né? Que você fica até assim, né? Meu Deus. Como o diabo trabalha na mente das pessoas, na mente, né? Na mente das pessoas. Porque eu tava assistindo um podcast
que eu fiquei assim triste, porque assim, é uma bruxa, né? Não vou dizer o nome dela, bastante conhecida. E a história dela, não é nem porque ela é bruxa, tá? Não é nem por isso. Mas ela contou que ela nasceu no meio evangélico, né? O pai, pastor, largou a mãe dela para morar com a amante. Oi? Porque o pai foi em busca da tal felicidade que não existe. Daí você já vê como o diabo trabalha. Como que uma pessoa diz que é pastor e larga a esposa e vai para uma aliança de adultério? É adultério. E depois começou, como os demônios entram na pessoa, começou a falar mal da mãe, que a mãe, ele só largou a mãe dela porque a mãe dela era louca. E por consequência o irmão dela virou homossexual e o pai também não aceitou, rejeitou. E por conta desse rebuliço dos infernos, a moça decidiu virar bruxa e sair do meio gospel, evangélico. Por quê? Por quê? É uma família destruída, né? Começou, ó, como que pode? Se você não der exemplo dentro da sua casa, a casa caiu e aí uma família se perdeu, né? Por conta do quê? Não viver a palavra de Deus. Não viver a palavra de Deus. E ainda dizer que é de Deus e que é evangélico, é pastor. Desse jeito aí. Aí como é que você vai dar testemunho desse jeito, fazendo tudo errado? Almas perdidas e aprisionadas, né? Muito triste. É, desse jeito que acontece, infelizmente, né? Os filhos de Deus, eu vou ler 1 João 3. Os filhos de Deus, aqui tá falando com os filhos de Deus. É profético que eu vou dizer agora. E trata sobre salvação. Amém? Glórias a Deus. Amados, do versículo 2 em diante, tá? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. E qualquer homem que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, sede santo como eu sou santo. Está dizendo aqui. Purifique-se. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aqui vem um ensino sobre o que é pecado. Amém? O que é pecado? É a transgressão da lei. Que lei? Bíblia Sagrada. Tudo que você fizer fora da palavra de Deus, amado, é pecado, é heresia. É por isso que eu tô falando, essa parte eu aceito da Bíblia, essa parte não. Ou você é ou você não é. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados. E nele não há pecado, ou seja, Jesus levou na cruz todos os nossos pecados. Jesus foi o único que não pecou.
Nele não havia pecado. Amém? Glórias a Deus. Qualquer que permanece nele não peca. Olha lá. Agora tá falando com a gente, olha lá. Qualquer que permanecer nele não peca. Qualquer que peca não ouviu e nem o conheceu. Aqui fala de experiência com o próprio Deus, Jesus, o verdadeiro, o juiz e conselheiro, príncipe da paz. Uma vez que você conhece a palavra de Deus, uma vez que você busca uma vida de santificação, purificação, uma vez que você tem intimidade com o Espírito Santo, verdadeiramente, você não pode viver no pecado, pecando. Porque se você continua nas velhas práticas, ou continua pecando, alimentando mais a sua carne do que o seu espírito, você de verdade nunca conheceu a Deus. Você quer viver a sua vontade, o seu eu. E a palavra de Deus é clara, amados. A Bíblia não veio para aliviar a vida de ninguém, não. Ela veio para confrontar. E é por isso que muitos estão aí na metade do caminho. Muitos dizem que são de Deus, mas não são. São o próprio demônio dentro da igreja. É muito triste isso. Mas enfim. Olha como Deus é lindo. Ele fala, filhinhos. Filhinhos. Deus falando aqui, filhinhos. Não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, você é a imagem e semelhança de Cristo. Filhinhos de Deus, aí, ó, o título, o tema. Amém? Olha aqui. Aquele que comete pecado, olha lá. Aquele que comete pecado é do diabo. Tá na Bíblia isso. Pelo amor de Deus, você não tá lendo a Bíblia? Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifesto, para que pudesse destruir as obras do diabo. Aí, ó, Deus tem que levantar os verdadeiros. Os verdadeiros, eu tô falando, falso tá cheio, filha. Uma pessoa que é verdadeira em Cristo Jesus, você vê a manifestação primeiro do fruto, né? Carrega as nove virtudes lá de Gálatas 5, não é verdade? Depois vocês pesquisam lá. Você vê a diferença da pessoa que serve e não serve. Você vê o testemunho da casa dela, como a pessoa, ela se porta. É poucos, viu? Convertidos de verdade. Por isso, a luta é fogo. É ferrenha aqui fora, viu? Olha lá. Aquele que é nascido de Deus, olha lá, nascido da água e do Espírito. Nascido da água e do Espírito de Deus, eu tô falando. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Tá vendo aí? Você nasceu da água e do Espírito. Tem que nascer da água e do Espírito. Para Deus. Lê Bíblia. Porque tudo que você fizer fora da palavra de Deus vai dar ruim. Escuta o que eu tô te falando. E depois você culpa a Deus. Não, você primeiro erra por falta de conhecimento. Ó, o povo perece por falta de conhecimento e morre. Morre espiritual e morre mesmo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. É a Bíblia. Nisto os filhos de Deus são manifestos. Tá vendo? Você vai saber quem é de Deus e quem não é. É só você observar. E os filhos do diabo. Ó, nisso os filhos de Deus são manifestos. E os filhos do diabo. E os filhos do diabo. Por isso. Por quê? Porque se a pessoa não tá fazendo a vontade de Deus, ela tá fazendo a vontade do diabo, gente. Eu só não vou dizer assim, aquela pessoa tá com demônio, porque isso não cabe a nós.
Mas você, como servo de Deus, você tem que enxergar, ver e começar a orar por aquela alma. Para que o Senhor mostre para essa pessoa a cegueira que essa pessoa vive, o lamaçal do erro. Não é você sair apontando ou dizer, aquele é do diabo, aquele é de Deus. Não, nada disso. É para você que serve, que você não quer ser enganado, que Deus tem algo, uma parte com você. Deus está falando com você. Amém? Glória a Deus, né? Eu não sei, mas tem uns guerreiros fortes por aí. Se eles forem usados e ousados por Deus mesmo, realmente, até para expulsar demônio, né? Às vezes tem que falar alguma coisa aí, sei lá. É complicado, né? Essa guerra espiritual. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar. A semente tem que permanecer dentro de você, filha. Porque é nascido de Deus. Nisto os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus. E nem aquele que não ama seu irmão. Olha lá. Minha filha, se você não ama seu irmão, você... Olha, eu escutei esses dias aí. Eu odeio crente. Se estiver falando com os crentes verdadeiros, já tá longe de Deus caído há muito tempo, não é verdade? Essa daí já tá caída há muito tempo. Porque como que você não... Ó, ódio. A pessoa não tem amor. Falta amor, falta Deus. Será que é difícil entender isso? Quando a pessoa é carregada de ódio. Ódio. É forte isso, né? Ela não tem amor. Então ela não tem o amor de Deus. Então ela não conhece a Deus. Parece uma coisa lógica, mas infelizmente as pessoas estão tão assim entorpecidas na mente que elas não entendem o básico, né? Porque não medita na palavra. Porque fica perdendo tempo com aquilo que não edifica. Amém? Glórias a Deus. Então fica aqui essa mensagem, né? Os filhos de Deus. 1 João 3. Uma bênção, né? Eu amo a Bíblia, ó. Vai coraçãozinhos aí pra vocês, viu? Dia abençoado pra você, viu, professor? Que Deus te abençoe, viu? O seu trabalho aí. Então, amados, é isso, tá? Talvez esse vídeo vai ficar um tempinho aqui, como eu já estou relatando, mas depois eu vou mandar ele lá pro YouTube e alguns eu vou começar a derrubar aqui no Instagram, conforme eu já expliquei aí no início desse vídeo, amém? Que Deus abençoe a igreja de todos vocês. Shalom, shalom.